essa live hoje nós vamos tratar de assuntos concernentes a conhecimento teológico, tá? Nós vamos tratar do tema períodos da teologia e pentecostalismo genuíno, tá? E não só o que alguns confundem, o sensacionalismo, o sentimento de sentir com o Pentecostes, tá? Na teologia hoje tida como sistemática, nós trabalhamos desde o início da teologia, vendo de Gênesis para frente o período e dispensações, né? Chamado de dispensacionalismo, tá? Se você analisar de forma bem, como que eu posso aqui expor, universal, eu não estou puxando nem tendenciando para nenhum lado escolástico, não defendendo nenhuma escola, mas vou te trazer as visões universal dos períodos. Existe a forma de se contar os períodos bíblicos, tá? E depois nós vamos falar do período pós-bíblico, que é quando se iniciou a igreja primitiva com os apóstolos, tá? A igreja apostólica. Quero pedir para você que você pode tirar suas dúvidas no comentário, deixar seu comentário, compartilhar a live. Vamos lá. Então esse período de dispensação, ele nos traz primeiro a vista de Gênesis para frente, que é contado, dependendo de alguns eruditos ou outros, dependendo dos escolásticos, de qual forma que se faz a contagem, nós vemos 7 ou 8 contagens de dispensações do período adâmico, da inocência, para frente. Depois vem a consciência ou o antediluviano, o governo humano, patriarcal ou promessa, o mosaico na lei, a graça ou a igreja, né, que é o mesmo, se trata do mesmo período, o reino milenar de estado eterno de salvação para quem for salvo e de condenação para quem for condenado. Depois há um período que eles contam também, que é considerado de 4 períodos. Eles reúnem a inocência, a consciência, o governo humano e o patriarcal, tudo no patriarcal, tá? Depois o mosaico, o eclesial, que eles consideram como período da graça, e o sionista, que seria o reino e depois a salvação para quem for salvo na eternidade e a condenação eterna. Ou o esquema de 3 dispensações minimalistas, que é a lei, a graça e o reino, tá? Então, se nós analisarmos, Deus trata por períodos e vem tratando com a humanidade durante esses períodos, e vemos que em cada período nós aprendemos muitas coisas com a Bíblia. Por exemplo, qual é a única coisa hoje que nos impede de andar no jardim de Deus? É a inocência que foi perdida na primeira dispensação, quando o casal, por fim, errou. Então, quando nós perdemos a inocência perante Deus, isso nos impede de andar no jardim de Deus. E essa inocência, hoje, muitos podem dizer assim, pô, mas nós estamos no período da graça. Realmente estamos, irmãos. Mas a luz não tem comunhão com as trevas, e o que faz separação entre Deus e o homem ainda é o pecado. Então, neste fato, desde o início, aprendemos coisas riquíssimas. Quero pedir para os irmãos, vai compartilhando a live para que mais pessoas sejam alcançadas, tá? Depois nós vemos o período patriarcal. E de forma bem resumida, o que eu aprendo também com o período patriarcal é que Deus escolhe num homem, em Abraão especificamente, e lhe delega uma promessa que será compartilhada para nós até chegar nos dias de hoje. Nós, na plenitude dos gentios, fomos alcançados por isso. Mas o que eu quero que você entenda? Que a questão patriarcal nos ensina uma responsabilidade concernente ao quê? Deus levanta Abraão para levantar o seu povo. Mas durante o período do Antigo Testamento, quem era estrangeiro, existia, se você estudar o judaísmo, 3 grupos de judeus. Os originais, clássico, que é aquele que é nascido de judeu, criado na lei judia, e é circuncidado ao 8º dia, e segue os ritos e a lei de Deus. Há os prosélitos, que são aqueles que não eram judeus e se converteram ao judaísmo e se circuncidaram por conversão ao judaísmo. E há, irmãos, os tementes, aquele que tem simpatia pelo judaísmo, mas não se circuncidou. Estou tratando aqui ainda de período de Antigo Testamento. Então nós vemos que essa marca da circuncisão, ela pode ser para nós hoje a responsabilidade de sermos sal e luz.
né? Sal ele tempera e conserva, e a luz esclarece e ilumina. Ilumina o quê? Ilumina a questão das pessoas terem consciência do que é Deus, porque Deus as convida à salvação, como é o amor de Deus. Então nós devemos esclarecer isso na escuridão das trevas, no não conhecer essa possibilidade. E também nós devemos temperar as pessoas com o sabor que Deus dá na vida delas, para as conservar no amor de Deus, na graça de Cristo, até a salvação na eternidade. Então esse patriarcal conota e nos traz responsabilidade. Pois o patriarcal, se você analisar, nós devemos fazer um paralelo com o período da lei, irmãos. Então nós devemos ter essa responsabilidade de liderança e ter um estatuto, uma constituição dessa responsabilidade. E este estatuto e essa constituição, ela está totalmente enquadrada na Bíblia. Ela é a Bíblia Sagrada. Então nós devemos reluzir, temperar, conservar na Bíblia. Sem Bíblia não conseguimos nada. Com Bíblia, irmãos, vou usar um termo bem pentecostal aqui, sai da frente Satanás, que uma pessoa com Bíblia, ela está sendo imitadora de Cristo. Por quê, pastor Eduardo? Porque Cristo não venceu a tentação de Satanás pelo seu poder de Deus. Ele venceu a tentação de Satanás professando o verbo, a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, não só de pão viverá o homem, e por aí afora, irmãos. Então, adorar somente ao teu Deus. Então, nós vemos que Jesus nos ensinou que a palavra, a lei, ela é o centro do equilíbrio humano. Então, por isso que falam, não desvia do teu pé dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Nos ritos litúrgicos de Levítico, quando era a mão esquerda sacrificando, era justiça, tá? Quando se tratava de mão direita, pode-se delegar no entendimento bíblico amor. E nós tendenciamos a ser extremistas. Por exemplo, a autorizar o pecado dentro da igreja, né? O pastor faz vista grossa com os pecados, ao invés de tratar, aconselhar, discipular. Ele faz vista grossa, talvez pensando em dízimo, pensando em não perder membresia. Ele é extremista de amor. Agora, há aqueles que ao invés de tratar, discipular, zelar, cuidar, bota excluído da comunhão, irmãos. A ceia, ela não tem referência bíblica para ter o nome de Santa Ceia. As referências bíblicas para o que se refere à ceia, ela é ceia do Senhor. Se ela é do Senhor, ela não é minha. Então eu não posso tirar ou colocar ninguém. Tá? Eu não estou defendendo nenhum dogma ou uso, costume de igreja nenhuma. Estou falando de Bíblia. Tá? Então que você entenda que por que equilíbrio? Porque entre o amor do direito e a lei do esquerdo, eu encontro o quê? No meio o equilíbrio. Onde é esse equilíbrio que eu encontro? Na cruz. E a cruz nos revela duas palavras de equilíbrio, que é a graça e a misericórdia. Só que ela é condicional. É condicional ao quê? Porque a salvação é pela graça através da fé. Ou através da fé e pela graça. Resolve a sua atenção. Eu devo encontrar a minha salvação na graça. Só que se eu não tenho fé, eu não tenho direito de degustar dela. E aquele que não confessa a Cristo exercendo fé, ele não tem parte com Cristo. Agora, há duas formas de se dizer que eu pratico fé. Da boca para fora, ou vivendo aquilo que digo acreditar. Se eu acredito em Cristo, e Jesus falou assim, quer vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Ele diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele também, João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra é Cristo. Aí a carta aos Efésios, ele diz, cingidos com o cinto da verdade. Qual é esse cinto? É aonde pega a cintura. Então Cristo me envolve na região do meu corpo, porque eu tenho flexibilidade. Estou tipificando aqui, te dando o antropoformismo do que Paulo falou aqui. Então, se eu tenho flexibilidade, por isso o Salmo 92:12 diz assim, e o justo florescerá como a palmeira, porque a palmeira tem flexibilidade, ela dobra até encostar no chão, mas não quebra. E o que é esse cinto para nós hoje? Eu sou flexível à verdade de Cristo, que é a palavra. Por isso que o cinto é da verdade. Porque Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então, se eu me envolvo em Cristo, eu me submeto à verdade dele, vivendo o que a lei e a palavra dele diz.
Tá? Então isso é muito importante. Por que toda essa introdução na live? Porque nós vamos falar agora dos períodos que foram desde a igreja apostólica, tá? A igreja cristã apostólica. Vamos falar aqui. Ela era aquela igreja linda que vivia o amor, a fé e a ação. O amor a Deus, a Jesus, ao próximo, exercendo a fé na lei e nas orientações que Jesus ensinou, tá? Sendo aquilo que Jesus mandou ser. E aí, irmãos, e ação é eu fazer aquilo que digo acreditar e que digo professar em fé. Ali, os ricos vendiam o que tinham e colocavam tudo na oferta para cuidar dos apóstolos, das igrejas, das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Então a característica de igreja apostólica não é igreja apostólica romana que estamos falando agora, é igreja apostólica mesmo. É aquela que saiu de quando Jesus foi assunto ao céu em Atos capítulo 1, e os dois seres disseram, aqueles que vocês estão vendo subir também descerá. E ali, em Atos 1 e 14, diz que eles perseveravam unânimes em oração. Por quê? Porque Roma, judeus e gregos, perseguiam a igreja para eles agora de hereges, porque é novo. Pôncio Pilatos acreditou mais em Jesus do que a religião judaica. Para você entender isso, eles estavam num quartinho orando, e a ordem de Roma, de judeus e gregos, era que todos que professassem a Cristo deveriam ser submetidos a interrogatórios, a maus tratos, a surras e até a morte. E o dito que tinha acontecido por fofoca do inferno é que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, estratégia dos judeus, para não confessar que Jesus ressuscitou. Roma, o César de Roma, os governantes de Roma tinham medo, porque se ele ressuscitou e dizia que era rei, se nem a morte venceu ele, com quem derá algum imperador romano. Então Jesus causou impacto, irmãos, que os seus discípulos sofreram consequência com isso quando ele ressuscitou. E ali em Atos 1 e 14, eles estão unânimes de oração. Atos 2, e de repente veio um vento veemente e impetuoso e os revestiu. Então, essa foi a igreja forjada dos apóstolos, que foi na oração, na súplica e no revestimento. Então essa igreja, ela não deveria se perder no caminho, ela não deveria se corromper no caminho. Sabemos que o único apóstolo que não foi martirizado foi João, né? Mas mesmo assim foi jogado num tacho de azeite fervendo, também foi mandado para a ilha de Patmos. E eu posso imaginar, vamos falar de Bíblia, é papo de Bíblia. Deixe seu comentário, irmãos, por gentileza, deixe seu like aí, não deixe de deixar não. Eu posso imaginar João sendo lançado no tacho de azeite fervendo, e no meu intelecto raciocinal, aqui no meu raciocínio, eu posso imaginar que ele lembrou da história de Ananias, Azarias e Misael, sendo levado na fornalha ardente de fogo. E ele lembra que a história diz, e não é a história da Mônica, nem da Carochinha, é uma história real. Diz que a hora que os jovens são lançados na fornalha 7 vezes mais aquecido, mais de 2.000 graus, os homens soldados que os levam morrem na porta. Morrem na porta da fornalha. Agora, interessante é o quê? Que os meninos lançados lá dentro, eles não morrem. O que acontece com eles? Eles passeiam com o quarto homem na fornalha. Então eu aprendo, conjecturando, que a igreja apostólica, e nós vamos chegar no pentecostalismo, para você entender, grava bem essa parte. Pentecostalismo não tem nada a ver com as balelas que estamos vendo em alguns lugares nos dias de hoje. Com ter que sentir, com ter que pular. Irmãos, o movimento pode fazer parte do pentecostalismo, mas voltemos para a igreja primitiva. Voltemos, tá? Os apóstolos não precisavam do eis que eu te digo, não precisavam, sabe por quê? Eles estavam num quartinho, escondidos quando foram revestidos, e não em um pódio de fama, de reconhecimento,
com 3 mil visualizações numa live ou pregando para 50, não. Eles estavam, a fé deles e Jesus que prometeu e a promessa de Cristo e depois o cumprimento no revestimento. E nós devemos aprender. Quando João foi lançado, ele devia subir, estava lembrando assim, do jeito que viram o quarto homem na fornalha com os 3 jovens, Flávio Tito vai ter que ver, o imperador tirano que jogou ele no tacho, vai ter que ver o calor espiritual da minha vida resfriar o azeite do tacho. Isso é pentecostalismo, irmãos. Isso é a originalidade do verdadeiro carisma pentecostal. Então nós vemos que ali passa-se este período, aí a Igreja Católica tenta dizer que o primeiro Papa foi Pedro, mas isso não tem contexto, porque quebramos este contexto como? Os papas dedicam ao celibato, e Pedro tinha uma sogra, então Pedro era casado. Então já quebramos esse dogma aí. A igreja católica romana, ela se corrompeu por quê? Porque ela se perdeu no fato de se fazer aliança com Roma. É o mesmo que se curvar e dizer assim, ó, tá bom, nós temos nossa crença, mas como que vocês querem que seja a igreja? Assim? Então vamos ser assim. Eu estou resumindo para que você entenda, tá? A ponto da Igreja Católica colocar a tradição, se você falar com qualquer padre que é ex-padre, ele te comprova isso. A tradição para o catolicismo romano é mais importante do que os textos bíblicos, tá? Então, nós devemos perceber que saiu do período apostólico, que é aquela igreja genuína, que queria professar o cristianismo até os confins da terra, não temendo a quem alguém, mas não vendo o seu próprio bem, mas pensando no propósito. E eu te pergunto, você é pentecostal a ponto de morrer pelo propósito de Cristo? Porque a igreja apostólica, só João que não morreu martirizado. Os outros apóstolos foram martirizados para não negar a Cristo. Então o pentecostalismo, eu não estou dizendo que agora vamos ser perseguidos porque vivemos um país cristão. Mas que você tem que estar disposto a passar as aflições da sua vida sem viver com Jesus fazendo barganha. Ó, eu só sirvo o Senhor se o Senhor me der. Não, irmãos. Esteja disposto a glorificar a Cristo mesmo nas aflições da sua vida. Porque as aflições, elas vão ser manifestadas a glória de Deus a teu favor. Então os apóstolos passaram este período e entrou no período patrístico, irmãos. É interessante. Roma, no período patrístico, numa parte dele, ela perde para os romanos uma região, e os pátres, né, que período patrístico foi uma grande oportunidade também que se teve dos padres ensinar, que também se unificou no período escolástico e tudo mais. Mas o patrístico foi do século aí em diante, e nós vamos falar de períodos que vão até o século XV, XVI, tá? O patrístico nós vemos que a igreja tem a oportunidade de catequizar, de ensinar. Agora o grande detalhe é assim, será que eles estavam ensinando o que era a missão dos apóstolos, o que era a pregação dos apóstolos? E volto a te dizer, nós temos pregado a pregação dos apóstolos, ou estamos pregando a pregação do século XXI? Um período distinto, mas que perdeu a essência da verdadeira pregação. Nós devemos ser leais e fiéis ao propósito. O propósito é completar a plenitude dos gentios. É fazer com que Cristo seja conhecido por todos quanto pudermos anunciar. Essa é a missão da igreja apostólica primitiva. E aí o período patrístico ele começa a catequizar, mas a catequese deles é muito mais voltada para a tradição do que propriamente para a Bíblia original, para o texto na essência. Sabemos que as missas eram um período ministradas de costa em latim, o povo não entendia. Teve um período, irmãos, nessa vasta período de extintos de que contamos da igreja, em que as pessoas não poderiam ter acesso à Bíblia. Tyndale morreu, irmãos, ele contrabandeava a Bíblia que eles traduziram em sacos de arroz. Irmãos, então tentaram sufocar a essência bíblica, dizendo ser igreja. Diferente, eu volto a dizer, do período apostólico. O período apostólico foi um período onde a essência do propósito estava viva.
e era muito mais viva a essência do chamado das confins da terra, de pregar, de ganhar almas, de anunciar a Cristo, do que os movimentos, irmãos. Os movimentos que aconteciam na igreja apostólica, em Atos, que é o dossiê a favor da igreja de Cristo, da manifestação do Espírito Santo, nós vemos que era muito mais consequência os movimentos do que propósito. Eles cumpriam o propósito que Deus mandou até os confins da terra, discipulando, batizando, e aí os milagres do movimento hoje pentecostal aconteciam por consequências do propósito bem exercido, da ação bem exercida pelo propósito que Cristo direcionou a vida deles. Hoje nós estamos vendo que a igreja está, em alguns lugares, está perdendo os valores, invertendo os valores. Coloca primeiro os movimentos que aconteceu em Atos, os milagres que aconteceram em Atos, e esquece do propósito que levou a acontecer essas coisas em Atos. Imagine você anunciando Cristo, irmão, e chegar um paralítico, e você está pregando que Cristo pode dar vida para um morto. Esse paralítico ele vai andar, porque Jesus vai manter-se fiel se você manter fiel ao propósito. Qual é o propósito? Provar que Jesus dá vida para o morto e que pode levar para a eternidade. Agora, se você perde o propósito de pregar Cristo e coloca para você mesmo, levante e anda, não vai levantar. Porque a glória dele ele não divide com ninguém. Então vemos que a igreja perdeu este propósito da igreja primitiva apostólica. E não podemos perder. Não podemos perder. Irmão, só um pouquinho, dá licença. Deixa aberto aí, por favor. Desculpa, viu, irmãos? Não podemos perder o propósito da igreja primitiva apostólica. Tá? Aí passa-se o período patrístico, se inicia o período escolástico. Teólogos do período escolástico foi Tomás de Aquino. Tá? Tomás de Aquino, ele viveu esse período de ensinar, de doutrinar. Eu quero passar agora para o período medieval, que é o período entre a antiguidade e o tempo moderno. Esse período medieval, o renascentista, ele diz que foi a idade das trevas. Aconteceu muitas coisas e não quero entrar neste fato, mas eu quero passar agora para o período medieval e dizer para você que passaram-se períodos e períodos e períodos. E Deus nunca perdeu o propósito de levantar homens, mulheres e uma igreja ou um povo para manter o propósito dele dentro dos períodos. Quem se corrompe é o homem, não é a igreja ou o propósito que Deus levantou o homem para exercer. Quem se corrompe é o homem. O que eu quero que você entenda é que você tem que ter um compromisso com Deus, com o propósito e não parar e não se corromper. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que a Inquisição Católica, ela fez mal para muita gente. Ela matou muita gente. Eles diziam que os protestantes eram hereges, irmãos, que quem era contrário àquilo, tanto que Martinho Lutero, ele teve que ficar um período um pouco isolado, escondido, e foi um propósito realmente de Deus que os reformadores protestantes se levantassem a bandeira da salvação pela graça, através do exercimento de fé e confissão. Então, nós vemos que essa reforma protestante, ela tem que ser uma referência para nós, quando Martinho Lutero, 31 de outubro, se eu não estou enganado, 1517, cola na Catedral do Castelo de Wittenberg 95 teses. Quase todas elas baseadas no que Pedro diz: nós somos sacerdote real, povo adquirido, nação eleita, viemos das trevas para a sua maravilhosa luz. O amor de Deus é que foi o propósito, a doação da vida de Cristo na cruz, do mártir dele, foi por nossa culpa. É graça, é favor imerecido. Então essa reforma, ela tem que acontecer conosco nos dias de hoje. Porque houve remanescentes que se levantaram para fazer uma revolução no que se refere a voltar para os textos bíblicos. Quando Martinho Lutero se levanta a favor da reforma, ele não está se levantando a favor de uma nova ideologia religiosa.
Ele está se levantando a favor de a igreja se remeter aos textos bíblicos e quebrar os dogmas da tradição. E aprenda, uma coisa é liturgia. Cada igreja pode ter a sua. A Assembleia de Deus, a qual faço parte, se inicia os cultos com 3 louvores da harpa, uma palavra oficial, uma oração, se delega as oportunidades ao departamento, se louva a Deus, conta testemunho, faz o ofertório e ministração da palavra. A igreja quadrangular já é diferente, tem um único ministério de louvor, abrem com oração, texto bíblico, cantos de louvores, ministros de louvores, já vai para a oração para as crianças e para a escolinha, depois a ministração da palavra. Tantas outras liturgias existem. Alguma delas está errada, irmãos? Desde que não tenha idolatria e não corrompa os princípios bíblicos, o jeito de se começar ou acabar o culto, cada um pode ter o seu. Dogmas é aquilo que o homem cria e diz ser uso e costume baseado em Bíblia. Mas não tem a ver com a doutrina bíblica. Quer um exemplo disso? Entenda, um homem usar barba ou não usar, isso tira ele do céu? Não. Um homem andar com uma bermuda no momento em casa, no lazer da casa dele com a sua família, tira a salvação dele? Também não. Um homem sair sem camisa para a rua dizendo ser crente, tudo musculosão, influencia na salvação dele e das pessoas? Pode influenciar. Por quê? Porque se ele causar despertamento de sensualidade numa mulher e ele também estiver fazendo isso por vaidade sensual, aí é pecado. Então cabe na Bíblia. Agora, o que não cabe na Bíblia é dogma de homem. Agora, o que é bíblico, aí é doutrina. Então há uma diferença entre liturgias, dogmas e doutrina. Então a doutrina ela é puramente bíblica. Quando Martinho Lutero chega e traz a doutrina das 95 teses, ele está jogando contra o catolicismo romano os erros que eles apontavam, que eles praticavam, e está dizendo assim, ó, isso é doutrina, isso não é dogma de tradição. E o que acontece ali? Acontece que ele reforma uma geração. Ele reforma expondo erros de gerações passadas e apontando para acertos em geração futura. O que devemos entender? Nós somos os reformadores do século XXI, meus irmãos. Ou você faz, ou alguém vai fazer. Porque Deus não vai deixar se escarnecer. A doutrina é pura. Aí, o que me chama a atenção é ver o pentecostalismo ferido. Pentecostalismo sangrando. Pentecostalismo não é o que temos visto nos dias de hoje, meus irmãos. Eu falo com todas as minhas convicções, pentecostalismo sem fruto é movimento com barulho. Pentecostalismo é revelado no fruto do Espírito, no fruto da obediência, no fruto da benevolência, da mansidão, da conversão, da santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ou você faz, irmão, ou você não faz. Se você não fizer, é balela. Se você fizer, eu vou dizer para você, Cristo vai glorificar o nome dele na sua vida e tudo vai bem. Vamos entender um pouquinho mais. Passando o período dos reformadores, entramos no período moderno. Apocalipse vai dizer que o rosto do Senhor é como o sol. E na tipologia bíblica, o sol é a estrela que irradia um poder em calor, que não pode chegar nada que é material perto dele, que é dissolvido. Então, quando diz do sol ali na tipologia, o poderio, o senhorio de Cristo, o rosto dele, a glória dele, é como o sol. Ele consome tudo o que pode chegar perto que é impuro. Onde que o ouro é forjado? No calor do fogo. Aí você aplica aos seus dias, a aflição que passamos é o fogo queimando, purificando e refinando o ouro que somos nas mãos de Cristo. Temos este tesouro de ouro de revestimento, disse Paulo, em vasos de barro. Nós somos barro, mas o revestimento é nobre. O revestimento é espiritual. Então não adianta ficar com essa balela. Ah, não, irmão. Ou é ou não é. Ou você serve a Deus ou você não serve. Os reformadores entram no período moderno. O sol é imutável e Deus é eterno. Deus também é imutável. O que muda por estações é a lua. A lua ela é cheia, ela é minguante,
ela é nova, tá? E veja você que quando olhamos para a Lua, você vê ela por estágios. Vamos aplicar esses 3 períodos que eu falei. A Lua cheia é a igreja na tipologia bíblica. Quando se refere a Cristo ser o Sol, aí você enquadra isso também no 7 castiçais de ouro em volta do Sol, e a Lua, ela gira a Terra, o sistema solar. Então entenda uma coisa, a Lua, ela está perto do Sol, mas o Sol, irmãos, ele que reflete a luz sobre a Lua. Então é Deus que reflete sobre nós. Nós somos mutáveis, nós mudamos, nós perdemos propósito. Deus não. Deus não perde propósito. Olha só. Quando vemos que a Lua ela tem suas estações, aplicamos na tipologia teológica que a Lua em Apocalipse 2 ela foi cheia do Espírito Santo. A Lua nova foi a proposta de Roma entrando dentro da igreja. Ela começou a ser a lua minguante. Tá entendendo aqui? Agora a lua, ela tá vazia. E aí o Espírito Santo ele quer constantemente encher a lua. Mas o Espírito Santo só vai encher luas que se submetem à flexibilidade de servir a Deus. Então entenda agora que esse período moderno ele pode corromper o princípio da igreja cheia do Espírito Santo. E ela vai aceitar propostas novas, ela vai minguar. Mas Deus tem a misericórdia, a graça para fazer um período novo na vida da igreja. Tempo de pandemia, todo mundo assustado, as igrejas não podem ter seus cultos acontecendo. Será que não é tempo, irmãos, de negarmos a modernidade das luas de novas propostas na igreja, para não minguar a nossa fé, não minguar a doutrina, não minguar ao objetivo de ir para o céu, para que possamos estar cheios do Espírito Santo? O que eu quero falar para você é uma frase de José Miguel Bonino. Ele participou do movimento da teologia da libertação, anos 60 e 70, já vindo aqui para perto de nós, períodos também da teologia. Ele diz uma frase que eu sou apaixonado por ela. Ele diz: a teologia tem que parar de tentar explicar o mundo para poder mudar o mundo. Isso é forte demais. Ele fez parte do movimento em Medellín, junto com alguns católicos, e ele era um solitário protestante, em que se quebrou as alianças com a tirania dos governos em Medellín. E ele disse, e essa frase foi dita nessa reunião em Medellín: a teologia tem que parar de explicar o mundo para poder mudar o mundo. E eles rompem com os tiranos e começam a pensar nos pobres, necessitados e carentes. Ajudar eles fazendo obra junto com pregação. E Bonino diz, a teologia tem que parar de explicar o mundo para poder mudar o mundo. Este é o período em que aprendemos com a igreja apostólica primitiva. Eles não queriam explicar o mundo. Eles queriam mudar o mundo com Cristo. Que lado você está? Se está do lado que quer explicar o mundo, que quer convencer as pessoas que pentecostalismo depende de sensacionalismo, de emoções de arrepio na alma, irmãos. Eu posso adorar a Deus num culto pentecostal sem fazer barulho. Não estou dizendo que é errado fazer barulho. Eu sou pentecostal até o tutano, irmão, mas sem fruto, barulho não faz nada. Então a teologia tem que parar, a teologia pentecostal tem que parar de explicar o mundo para poder começar a trabalhar em Cristo para mudar o mundo. Esse tempo de pandemia, a igreja pentecostal, vou dizer com todas as minhas convicções, pode ser igreja dentro de casa. Você já convidou teu vizinho para um culto? Quem não é crente? Já desafiou ele a conhecer Cristo em tempo de pandemia? Você já pregou para ele? Mas eu estou vendo muitos pentecostais reclamar que não pode ir na igreja, reclamar que não pode ir no culto, mas eu estou vendo poucos pentecostais fazer o que ninguém está fazendo. A teologia tem que parar de explicar o mundo para começar a mudar o mundo. Essa é a frase para a nossa vida. De José Miguel Bonino. A revolução da teologia da libertação que aconteceu em Medellín nos anos 60 e 70. O protestante solitário no meio dos católicos
que revolucionou, rompeu com os tiranos em Medellín, com toda aquela corrupção que tinha em Medellín, e a igreja começou a trabalhar pregando, ganhando almas e ajudando os necessitados. Depois surge também em 60 e 70 o movimento carismático pentecostal. Neste interim também surge nos Estados Unidos a teologia negra, onde os negros começam a fazer uma revolução por causa, lutando contra o racismo, se argumentando no amor de Cristo, na Bíblia. Cometeram alguns exageros e extremidades, sim, mas surgiu esses movimentos. E você é crente, você conhece essas histórias? Você sabia que no século, e alguns séculos passados, 16, 17, os irmãos Wesley, eles fizeram parte do Clube Santo, dentro da universidade, enquanto a maioria se reunia para nos intervalos beber, fazer bagunça, os irmãos Wesley e Utenfield, eles se reuniam para orar e pregar a Bíblia. E eles revolucionaram, eles fizeram um avivamento como poucos fizeram. Isso é pentecostalismo, meus irmãos. Não é balela, a história da carochinha, não é testada do poder desses. Certa feita, Billy Graham, ainda no seminário teológico, vai numa excursão conhecer a antiga casa dos irmãos Wesley, que se tornou um museu. E eles entram com toda a turma do seminário teológico, conhece os cômodos. A hora que passa no quarto do irmão de Wesley, ele vê um cercado e a cama que o Wesley dormia. Ele vai até perto do cercado, tem 2 buracos no chão. E ele pergunta para o professor: o que é aquilo, professor? Aí o professor responde: aquilo ali é onde o Wesley orava. 2 buracos no chão. Imagine o joelho, irmão. E você vem dizer para mim que pentecostalismo tem que estar numa caixinha do sensacionalismo humano para ser pentecostal? O camarada, ele orou a ponto de fazer buracos no chão. Aí a excursão vai para o ônibus, não acham Billy Graham. O professor pergunta: cadê Billy? Voltam para procurar na casa. Billy Graham rompeu o cercado, põe o joelho no chão e grita: dá de novo, Senhor, dá de novo, dá de novo. E Billy Graham foi um dos maiores avivalistas da última geração. O que você quer para a tua vida, irmão? Você quer viver só de história da carochinha? Ou você quer viver os frutos de Deus na tua vida? As obras manifestadas do poder de Deus na tua vida? Então pede de novo, dá de novo, mas faz buraco no chão orando. Lucas 18:1, dever de orar sempre, nunca desfalecer, orar sem cessar. Você quer vencer as suas lutas? Quer ser alguém no ministério? Quer se destacar? Oração, irmão. Não acontece pentecostalismo e avivamento se não for com oração. Chega de história da carochinha, sabe? Aí em 60 e 70 também passa-se do pentecostalismo clássico, e a palavra pentecostal, ela é um termo usado porque a manifestação do revestimento do Espírito Santo para a igreja primitiva apostólica, ela se deu na festa de Pentecostes. Era a festa em que era um dos calendários judeus, por isso ficou o nome pentecostal, tá? Mas não tem nada a ver com avivamento espiritual. A palavra grega para isso é carismata, que é dons. Tá? Então, carismata é carisma, carismático. É os dons do Espírito na carismata revelado no revestimento que aconteceu na igreja apostólica. Então, ali, ele passou-se a ser em 60 e 70 supradenominacional. Outras igrejas desfrutavam, inclusive aos católicos começaram a ter uma tendência à aceitação da oração em línguas e manifestação do poder do revestimento espiritual. Profecias, dons de língua, um culto mais carismático, não tão tradição igual era antes deste período, então se tornou supradenominacional. Depois John Wimber, o foco dele era sinais e prodígios. Tá? Depois também neste período aconteceu o pós-liberalismo, que aí manchou um pouco. Então você tem que entender, irmão, que a estratégia de Satanás é ferir os bons costumes. É ferir o propósito, é tirar você do foco. Aonde eu foco, ali está a minha energia. Quer a prova disso? Pega uma lupa na lente dela,
põe ela debaixo do sol, centraliza ela em cima de um papel. Você vai perceber que se você manter ela focada sem se mexer, ela vai fazer o papel pegar fogo. Onde tiver seu foco, tem fogo. Seu foco tem fogo, tem energia, tem resultado. Agora, você quer realmente mostrar um avivamento na tua vida e naquilo que você faz, mas você pega o seu foco, põe aqui, aí tira, põe cá, aí tira, põe acolá, depois volta aqui, não concentrou energia, irmão. Faça que nem o irmão Wesley, um propósito e 2 buracos no chão. Um propósito e 2 buracos no chão. De tanto orar, aconteceu o milagre. Aí Billy Graham foi o joelho ali e pede, dá de novo. E Deus investiu Billy Graham e foi um grande avivalista. Você quer o que para a sua vida? Passando este período, vemos o pentecostalismo, ou o carismata, acontecer na rua Azusa Street, em Los Angeles. Um dos maiores avivamentos que aconteceu na igreja. Daí surgiu a Assembleia de Deus, o nome Assembleia de Deus dos Estados Unidos, entre 1906 e 1908. Joseph William, ele é um negro que ele é o puxar a fila deste movimento. Se você estudar sobre a rua Azusa Street em Los Angeles, você vai ver que o maior avivamento que nós podemos estudar, um dos maiores, aconteceu lá. Marco Feliciano esteve num culto, numa igreja lá, quando foi viajar para os Estados Unidos. Ele não tinha ninguém dentro da igreja, além dele e o pastor bispal que cuidava da igreja, episcopal. O avivamento acabou. Sabe por quê? Acabou o propósito. A lupa saiu do lugar. Não concentrou energia. O rosto de Cristo é sol resplandecente. Coloque a lupa do teu propósito, centralizada no propósito. O poder de Deus vai irradiar ali, vai concentrar e vai cair fogo aonde você está focando. Um avivamento vai acontecer. Precisamos ser a igreja apostólica primitiva em 2020, no século 21. Aprenda. Os períodos passaram, a igreja perdeu o propósito, mas nunca deixou de ser igreja. Sempre dentro dos corrompidos surgiram os remanescentes. E eu digo isso num contexto universal. Porque a Bíblia me dá argumento para isso. Onde? O joio cresce com o trigo. Na igreja tem trigo, tem joio. Quem separa é quem vai colher. É o ceifeiro maioral. Tá? Então eu quero que você grave com você isso. Que você pode ser trigo ou pode ser joio. O joio é ruim, o joio se perde. O trigo é bom. Tá? Mantenha sendo lua cheia de foco no propósito, que é conquistar a plenitude dos gentios, ser um apóstolo de Cristo, da igreja apostólica, do propósito apostólico. Quer aprender o que a igreja apostólica é? Leia Atos 50 vezes, do capítulo 1 até o final. Estude ele, mas sinta o que é aquilo. Veja o que aconteceu naquela igreja. Aquela é a igreja de Cristo. Tá? Aí você me fala, pastor Eduardo, pentecostalismo tem a ver com isso que eu te digo? Irmão, não. Nada a ver com isso que eu te digo. Profetadas de eis que eu te digo, para mim hoje, estão todos enquadrados nos profetas de Baal. E eu desafio, como homem de Deus, a subir comigo na presença de Deus e pedir para Deus provar com quem Ele está. Sabe por quê? Porque, irmãos, Deus está com quem tem propósito com Ele. Qual é a igreja revelada mesmo? É a do eis que eu te digo? Não. A igreja revelada é apostólica. Onde ela se revela? Quer vir após mim? Nega a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é acabar com essa balela de teologia do egocentrismo, da prosperidade sem cruz. A nossa verdadeira prosperidade, ela está na eternidade em Cristo. Deus pode nos dar tudo aqui, com certeza que tudo pertence a Ele. Mas se você buscar a primeira riqueza, você não vai alcançar a riqueza. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas não serão acrescentadas. Quero te convidar a entender que o verdadeiro avivamento do carismata, do carisma dos dons, não está no eis que eu te digo, não está no Xaramanaia, porque alguns centralizam
o poder do avivamento pentecostal genuíno dentro da caixinha das suas próprias suposições, sem conhecer a história da Bíblia e da igreja. Eu sou pentecostal até o tutano, meu irmão. Eu oro em língua, eu choro, eu sinto vontade de correr dentro da igreja. Mas, irmãos, isso é sensação do poder que eu estou vivendo naquele momento. Aquilo pode ou não ser passageiro. Não será passageiro a partir do momento em que você mostrar que você negou seu eu, você pegou sua cruz para matar a sua vontade de errar, de pecar e de viver sem Cristo, para que com Ele também você se ressuscite na vida eterna, no propósito da plenitude dos gentios. Vamos pregar, vamos fazer buraco no chão como os irmãos Wesley, ou como Miller, que foi um avivalista que trabalhou com orfanatos, leu a Bíblia mais de 200 vezes, 50 delas ele a fez no seu devocional orando de joelho e continuando de joelho, lendo a Bíblia no seu devocional diário. E certa feita a rainha da Inglaterra vai na casa dele, irmãos, bate lá, a serviçal atende, e ela diz, ele está ali, eu já vou chamar. Ela bate na porta do quarto, essa serviçal, para anunciar que a rainha está no quarto. John Miller responde para ela, fala para ela voltar outra hora, porque agora eu estou falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele estava orando. Você tem propósito, irmãos, para negar o presidente do seu país na sua casa, para falar para ele que você está falando com o maioral dos maiorais? Se você tiver disposição para isso, aí eu falo que você tem fruto pentecostal na tua vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse papo, que Deus em Cristo te abençoe.